No livro de Romanos está escrito: pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Agir de acordo com as palavras de Paulo, poderemos entrar no reino dos céus e seremos recompensados. O Senhor Jesus disse: só quem faz a vontade do Pai Celestial entra no reino dos céus. Ousa dizer que entraremos no reino dos céus seguindo as palavras de Paulo? Já fomos salvos por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Uma vez que já fomos salvos, seremos eternamente salvos. Tem razão. Confiamos na graça do Senhor Jesus para a salvação, na graça para entrar no reino dos céus. Então por que o Senhor Jesus disse isto? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, falem sobre sua compreensão de salvação e entrada no reino dos céus. Quem tiver uma opinião diferente, fale. Irmãos e irmãs, a Bíblia é muito clara sobre salvação e sobre a entrada no reino dos céus. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Já fomos salvos por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Uma vez que já fomos salvos, seremos eternamente salvos. Quando o Senhor chegar, entraremos no reino dos céus. Amém. Já fomos salvos aceitando a salvação do Senhor Jesus. Uma vez salvos, para sempre salvos. São nossas credenciais para o reino dos céus. Amém. Irmãos e irmãs, este é o meu entendimento sobre salvação e sobre a entrada no reino dos céus. Uma vez que estamos salvos, podemos entrar no reino dos céus sempre. Essa é a concepção do homem, e isso não está de acordo com as palavras de Deus. O Senhor Jesus nunca disse que as pessoas entrariam no reino dos céus apenas salvas pela fé. Mas ele disse que só aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial entrarão no reino dos céus. Só as palavras do Senhor Jesus têm autoridade e são a verdade. Concepções e imaginações do homem não são a verdade. Não são critérios para entrar no reino dos céus. Irmãos e irmãs, sobre a salvação pela fé de que falamos, essa salvação se refere apenas a ter seus pecados perdoados, não a ser condenado à morte pela lei. Isso não significa que a pessoa que foi salva tenha sido liberta do pecado e tenha se tornado santa. Isso não significa que ela possa entrar no reino dos céus. Embora tenhamos sido perdoados do pecado pela fé, nossos pecados ainda permanecem. Ainda podemos pecar e resistir a Deus. Vivemos em um ciclo de pecar e confessar nossos pecados. Como pessoas assim podem entrar no reino dos céus? A Bíblia diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se disser que os pecadores frequentes podem entrar no reino dos céus, isso não está de acordo com os fatos. Ousa dizer que aqueles homens impuros e corruptos que pecam com frequência vivem no reino dos céus? Você já viu uma pessoa má e impura entrando no reino dos céus? O Senhor é justo e santo. O Senhor permitiria que pecadores frequentes entrassem no reino dos céus? O Senhor Jesus uma vez disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Portanto, podemos ver que aqueles que não se libertaram do pecado não entram no reino dos céus. Se o que vocês dizem é mesmo verdade, então por que o Senhor Jesus disse isto? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que ele disse que separaria os bodes das ovelhas e o joio do trigo? Portanto, os que são salvos pela fé entrarão no reino dos céus não pode ser verdade. Essa crença é diretamente contradita pelas palavras do Senhor Jesus. Por que entrar no céu é tão complicado? A graça do Senhor Jesus é como os laços de amor. Agarrando e não soltando, seremos levados ao reino dos céus. Você nem tem essa fé e quer entrar no reino dos céus? Amém. Tem razão. Confiamos na graça do Senhor Jesus para a salvação, na graça para entrar no reino dos céus. Amém. Tem razão. Tem razão. Irmão Lang, irmã Liu, isso não está certo. Muitas vezes dissemos que salvação significa entrar no reino dos céus. Ao ouvir o que eles disseram, percebo que essa noção não está em conformidade com as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca disse ser salvo significa entrar no reino dos céus. Essa foi nossa crença, foi nossa imaginação. Irmão Lang, irmã Liu,
Salvação não é critério para a entrada no reino dos céus. Não estamos aptos para entrar no reino dos céus. Somos pecadores frequentes. Somente as pessoas que fazem a vontade do Pai Celestial entram no reino dos céus. Aparentemente, não é tão fácil assim para que isso aconteça, não é? Diz a Bíblia: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Amém. Isso só prova que a crucificação do Senhor Jesus acabou por nos perdoar de todo pecado. O Senhor não nos vê mais como pecadores. Quem nos acusa agora? Amém. Está escrito na Bíblia: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui devemos ser claros. Quem exatamente são os escolhidos? Os pecadores frequentes? Os que vendem o Senhor? Os que roubam suas ofertas? Fornicadores? Tímidos e fariseus hipócritas? Será que eles são os escolhidos de Deus? Se alguém que acredita em Deus está entre os escolhidos dele, como explicaremos o que o Apocalipse diz? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22. Portanto, nem todas as pessoas que acreditam em Deus estão entre os escolhidos dele. Somente aqueles que servem ao Senhor e amam Deus, aqueles que dão testemunho verdadeiro dele, estão entre os escolhidos. Por exemplo, Abraão, Jó e Pedro obedeceram a Deus e reverenciaram a Deus. Eles tinham boas ações e deram testemunhos, obtiveram a aprovação de Deus. Ninguém poderia acusá-los. Quando Deus disse que todos os fiéis eram justos, a maioria ainda peca, resiste a Deus e trai Deus. Isso é fato. O Senhor Jesus nunca disse que a maioria dos crentes era justa. Portanto, os escolhidos de Deus são aqueles que têm boas obras e que conseguem seguir a vontade de Deus. Não concordo com você. Não mesmo. Está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como acreditamos em Cristo, já foi garantido que não seremos condenados. E entraremos no reino do céu. Amém. Amém. Quem está em Cristo Jesus não será condenado. Poderemos estar no reino de Deus. Amém. Irmãos, vocês acham que enquanto o homem crer em Jesus Cristo, ele simplesmente já está em Jesus Cristo? Essa é a concepção do homem. Aqueles que estão em Cristo Jesus não se refere a todos aqueles que creem no Senhor. A maioria dos que creem não obtém o louvor de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entre aqueles que não são escolhidos, alguns só acreditam no Senhor para obter benefícios temporários. Algumas pessoas nunca amam a verdade nem praticam a verdade. Algumas até fazem o mal em resistência a Deus, especialmente líderes religiosos. A maioria deles segue o caminho dos fariseus. São todos anticristos. Alguns deles apenas acreditam em Deus no nome. Você diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus já estão em Cristo Jesus. Essas palavras não fazem sentido. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para qual grupo de pessoas isso se aplica? Aqueles que conseguem guardar os mandamentos de Deus, praticar a verdade e obedecer a Deus. Por assim dizer, aqueles que buscam a verdade e obtêm a vida, que obedecem a Cristo, não cometem o mal em resistência a Deus e são compatíveis com Cristo. Essas sim são as pessoas que estão em Cristo. Certamente não é o caso que todo aquele que crê no Senhor Jesus está em Cristo Jesus. Existem alguns crentes cuja fé não é reconhecida por Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus uma vez disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode-se dizer que aqueles que profetizam, expulsam demônios e fizeram obras maravilhosas em nome do Senhor estão em Cristo? Eles não estão entre as pessoas que foram condenadas por Deus? Portanto, fé em Jesus Cristo e estar em Cristo são coisas diferentes. Aqueles que creem no Senhor, mas não recebem o seu louvor, não estão em Cristo. Porque a obra de salvação de Deus não procede como todos pensam. Não é como se todos que acreditam em Deus fossem salvos.
muitos serão eliminados, especialmente os que pecam voluntariamente depois de terem conhecido a verdade. Esses pecados incluem roubar ofertas, negar Deus, trair Deus, deixar de praticar a verdade, ser tímido ou adúltero, etc. Essas pessoas ainda serão condenadas e abandonadas por Deus. Aqueles que cometem o mal serão punidos. É exatamente como diz em Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Somente os crentes que amam a verdade, que buscam a verdade e que obedecem a Cristo, que verdadeiramente conhecem a Cristo, que não têm concepções sobre Cristo, não se rebelam contra Ele. Tomam o coração de Cristo como seu coração e fazem a vontade de Deus. Essas obterão o louvor de Deus e entrarão no seu reino. Portanto, fé no Senhor e estar em Cristo são coisas diferentes. As pessoas que estão em Cristo e não serão condenadas não se referem a todos que creem no Senhor, mas àqueles que fazem a vontade do Pai. Esses entrarão no reino dos céus. Sim. Se uma pessoa não seguir as palavras do Senhor, mas pecar e resistir a Deus, ela será condenada pelo Senhor. Isso é verdadeiro, profundo e muito significativo. Eu acreditei no Senhor por todos esses anos, mas nunca ouvi pastores pregarem alguma coisa assim. Nós precisamos ouvir mais. As pessoas são pecadoras, mas a oferta pelo pecado do Senhor é sempre eficaz. Mas enquanto confessarmos, Ele nos perdoará. Estamos sem pecado para o Senhor. Então entraremos no reino dos céus. Tem razão. Todos os nossos pecados serão absolvidos pelo Senhor Jesus. E entraremos no reino dos céus. Amém. O Senhor Jesus perdoou os pecados da humanidade. Mas não significa que não haja pecado, que o homem tenha sido libertado de seus pecados ou alcançado a santidade. O Senhor Jesus perdoa os pecados do homem. Mas ao que pecado se refere neste contexto? Refere-se a adultério, roubo, etc. Qualquer coisa que viole as leis, os mandamentos ou as palavras de Deus é um pecado. Qualquer ação que venha com o objetivo de resistir, condenar ou julgar Deus é pecado. Qualquer blasfêmia contra Deus é pecado e não pode ser perdoado. Na era da graça, Jesus serviu como uma oferta pelos pecados. Somente aqueles que oravam ao Senhor e se arrependiam não eram condenados ou mortos. Isso quer dizer que Deus não os via mais como pecadores. O homem que era perdoado de seus pecados podia orar diretamente ao Senhor e compartilhar de sua graça. Esse é o significado de pecados são perdoados. Embora os pecados do homem tenham sido perdoados por causa da oferta do Senhor Jesus, não significa que eles pararam de pecar e de resistir a Deus. A natureza pecaminosa do homem ainda permanece. Ainda há os que traem, resistem e tratam Deus como inimigo. Como pessoas assim podem entrar no reino dos céus? É como Deus Todo-Poderoso diz. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, você pode estar no coração de Deus? Você, que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como um pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas você ainda deseja descender com Jesus. Você deve ter muita sorte. Você perdeu um passo em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você estar no coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, você não alcança a santidade. Desta forma, você não poderá compartilhar das boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de administrar o homem, que é um passo fundamental para mudar e para aperfeiçoar. E assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Irmãos e irmãs,
A obra de redenção do Senhor Jesus somente perdoou os pecados do homem, mas não resolveu seu caráter corrupto. A arrogância interior do homem, o egoísmo, a ganância, a falsidade e outros aspectos de seu caráter satânico ainda permanecem. Esse caráter corrupto é mais profundo do que o pecado, é muito mais tenaz que o pecado. Eis a fonte do nosso pecado e resistência a Deus. Se esse caráter satânico corrupto não for resolvido, o homem continuará pecando e resistindo a Deus, condenando-o de acordo com suas próprias imaginações e concepções. Quando eles sofrem e são perseguidos, eles podem negar Deus e até mesmo traí-lo, como Judas fez. Em posições de poder, eles podem estabelecer reinos independentes em resistência a Deus. Alguns até roubam as ofertas de Deus e ofendem seu caráter. Eles serão condenados e extintos por Deus. A maioria dos pastores e líderes da comunidade religiosa não cumpre as palavras do Senhor Jesus. Eles interpretam a Bíblia com base em suas concepções, tratam as palavras dos homens na Bíblia como as de Deus. Eles exaltam as palavras dos homens em vez de testificar as do Senhor. Isso faz com que os fiéis adorem os homens e sigam os homens e não guardem lugar em seus corações para o Senhor Jesus. Esses crentes ficam presos sob o domínio desses líderes. Isso é verdade quando o Senhor Jesus retorna para fazer sua obra de julgamento. Esses pastores e líderes não seguem ou estudam a obra de Deus. Em vez disso, condenam sua obra e blasfemam contra ele. Inventam várias mentiras para enganar os crentes e isolar a igreja. Publicamente tomam Deus como seu inimigo e ofendem o caráter de Deus. Essa é a mais séria resistência a Deus que existe, um pecado que não pode ser perdoado. O comportamento maligno deles é ainda mais notório que o dos fariseus em resistência ao Senhor Jesus. Exato. Assim sendo, se a natureza das pessoas que resistem a Deus, se seu caráter satânico não for purificado, eles serão capazes de agir errado e resistir a Deus. Esse tipo de pessoa pode entrar no reino de Deus? Portanto, de acordo com seu plano de gestão para salvar a humanidade e necessidades corruptas do homem, Deus expressa muitos aspectos diferentes das verdades e realiza sua obra que cumpre a profecia da Bíblia. O julgamento deve começar na casa de Deus. E é para resolver o principal problema que a humanidade corrupta é controlada. Assim, o homem se libertará gradualmente de seu caráter satânico. Vai parar de se rebelar e resistir a Deus, obedecer e reverenciar Deus. Só então, ele será purificado e entrará no reino dos céus. Ouvindo o que eles dizem, eu sinto que eu estou me vestindo em pecado. Eu não consigo entender. Parece que quem não se liberta de seus pecados e não é santo, não entra no reino dos céus. E isso é certo. Acreditamos no Senhor. Por todos esses anos, mesmo que não cometamos pecados, muitas vezes somos impotentes para evitar ir contra as palavras do Senhor Jesus. Agimos por nossos desejos e resistimos a Deus. Precisamos ir além da obra de Deus para resolver nossas naturezas pecaminosas. Está certo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus fez a obra da redenção. Durante a era da graça, o homem não podia se libertar de seus pecados e ser santo, independente do quanto se esforçava ou do quanto lia a Bíblia. Nos últimos dias, Deus inicia sua obra de julgamento, de acordo com o seu plano de gestão para salvar a humanidade. Por meio dessa obra, ele limpará a humanidade, libertando-a de seus pecados a fim de alcançar a santidade. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: embora Jesus tenha feito muitas obras entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e se tornou a oferta pelo pecado do homem, e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar total e completamente o homem da influência de Satanás não apenas exigiu que Jesus levasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, como também exigiu que Deus fizesse uma obra maior, para livrar completamente o homem de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou à carne para que ele pudesse levar o homem à nova era e começou a obra de castigo e julgamento. E essa obra foi capaz de levar o homem para um reino superior. Todos aqueles que se submetem ao seu domínio devem gozar de uma verdade mais elevada e receber maiores bênçãos. Eles verdadeiramente viverão na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida.
Por meio da oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a obra de crucificação já chegou ao fim. E Deus prevaleceu sobre Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro dele. E o homem ainda pode pecar e resistir a Deus. Deus não conquistou a humanidade. É por isso que, nesse estágio, Deus usa a palavra para revelar o caráter corrupto do homem. E pede ao homem que pratique de acordo com o caminho justo. Este estágio é muito mais significativo que o anterior e muito mais frutífero também, pode-se dizer. Por agora, é a palavra que fornece diretamente a vida do homem e permite que o caráter do homem seja completamente renovado. É uma etapa mais completa da obra. Assim sendo, a encarnação nos últimos dias completou o significado da encarnação de Deus e concluiu completamente o plano de gestão de Deus para a salvação do homem. Ótimo. Eu adorei. Adorei. As palavras de Deus Todo-Poderoso são lindas. Podemos ver que a obra de redenção do Senhor Jesus estabeleceu o fundamento para a obra de salvação de Deus nos últimos dias. E a obra de julgamento nos últimos dias é o grande núcleo da obra de salvação de Deus. Essa é a chave, a parte mais importante da salvação da humanidade. Vivendo a obra de Deus na era da graça, somos perdoados, mas não podemos nos libertar ou alcançar a santidade. Somente a obra de julgamento de Deus nos últimos dias pode operar a verdade necessária nos homens, permitir que eles realmente conheçam Deus, que mudem seu caráter de vida, obedeçam e adorem Deus e ajam segundo o coração de Deus. É assim que Deus completará seu plano para salvar a humanidade. O que eles estão dizendo é de fato irrefutável. A Relâmpago do Oriente realmente tem a verdade. Vocês já nos leram tantas palavras de Deus que quanto mais eu ouço, melhor soa. Posso ler as palavras de Deus Todo-Poderoso também? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, sinto que as palavras de Deus Todo-Poderoso são lindas. Eu posso ler também? Eu também vou querer. Graças a Deus. Graças a Deus. As palavras de Deus serão dadas gratuitamente a todos que têm sede de justiça. Eu quero também. Eu também quero ler. Irmãos, eu também quero ler. Irmão, as palavras de Deus são a verdade. Por que não ler também? Também vou querer. Graças a Deus. Irmão, quero um exemplar. Graças a Deus. Graças Estávamos a Deus. esperando por isso. Graças a Deus. Irmão Fã? Hoje eu testemunhei a autoridade da palavra de Deus com meus próprios olhos. Ele pode conquistar Deus conseguiu pessoas. nos animar. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é ótimo. Aqui, irmão. Graças a Deus. Me dê um exemplar. Claro. Graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Irmão Lang. Irmã Liu. Irmã Meng. Adorei. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Graças a Deus. Sim. Irmão, dê uma olhada nas palavras Graças de a Deus. Deus. Eu quero. Claro. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, se as pessoas quiserem se libertar do pecado e serem limpas, elas devem aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Bom, como Deus julga e purifica as pessoas nos últimos dias? Isso. Como Deus faz para purificar as pessoas? Durante anos acreditando no Senhor, seria ótimo se chegasse um momento em que as pessoas não pecassem mais. Pensava que a vida não seria mais dolorosa. Graças a Deus, de verdade. Irmãos e irmãs,
Essa questão é muito importante. Quanto a como Deus Todo-Poderoso faz para julgar e para purificar as pessoas nos últimos dias, vamos ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, vamos para a página 7. Guomin, leia você desta vez. Claro. Quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter, principalmente por meio de castigo e julgamento. Usando isso como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais formas de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. É isso que está por trás da obra de Deus na era do reino. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, para expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras são capazes de compreender uma enorme gama de verdades, como o dever do homem, como o homem deve obedecer a Deus, como o homem deve ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade de forma normal, bem como a sabedoria e caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas direcionadas para a essência do homem e seu caráter corrupto. Em particular, aquelas palavras que expõem como o homem rejeita a Deus são faladas a respeito de como o homem é uma corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao empreender sua obra de julgamento, Deus não deixa simplesmente clara a natureza do homem com poucas palavras. Como também a expõe o tratamento e a poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, negociação e poda não podem ser substituídos por meras palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Somente métodos desse tipo são julgados. Somente por meio do julgamento, o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, lograr o conhecimento verdadeiro de Deus. O que a obra de julgamento traz é a compreensão do homem sobre a verdadeira face de Deus e a verdade sobre sua rebeldia. A obra de julgamento permite que o homem obtenha muita compreensão da vontade de Deus. Além, é claro, do propósito da obra de Deus e dos seus mistérios, que são incompreensíveis para ele. Também permite ao homem reconhecer e conhecer sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descobrir a fealdade do homem. Esses efeitos, em verdade, são todos provocados pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, genuinamente, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento feita por Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem virá completamente a conhecer a substância imunda e corrupta dentro dele de uma vez por todas, e dessa maneira, ele poderá mudar completamente e, por fim, ficar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Portanto, toda obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e para que ele possa ser mudado de uma vez por todas. Por meio do julgamento e castigo pela palavra, assim como o refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e tornar-se puro. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Deus faz a obra de julgamento e a obra de castigo para que o homem possa conhecê-lo e para que possa viver o seu testemunho. Sem o julgamento do caráter corrupto do homem,
o homem não conheceria seu caráter justo, que não permite ofensa, e não poderia transformar seu antigo conhecimento de Deus em um conhecimento completamente novo. Por causa de seu testemunho e por causa de seu gerenciamento, ele torna sua plenitude pública, permitindo assim que o homem alcance o conhecimento de Deus, mude seu caráter de uma vez por todas e testemunhe a Deus com a aparição pública dele. A mudança é alcançada no caráter do homem por meio dos diferentes tipos de ação de Deus. Sem tais mudanças no caráter do homem, o homem seria incapaz de prestar testemunho a Deus e não poderia estar no coração de Deus. Mudanças no caráter do homem significam que o homem se libertou da escravidão de Satanás, que ele se libertou da influência das trevas e se tornou um modelo e um exemplo da obra de Deus, que ele se tornou uma testemunha de Deus e alguém que está no coração dele. Palavras claríssimas. Nunca ouvi nada tão bom. Que lindo. Lindo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, Deus usa as verdades que ele expressou nos últimos dias para julgar e castigar a humanidade corrompida. Cada palavra de seu julgamento mostra seu caráter justo e tudo o que ele tem e é. Palavras que podem ser a vida da humanidade. Portanto, elas são verdade. Essas palavras de verdade são ao fim e ao cabo o julgamento da humanidade corrupta. Elas são o castigo, a condenação, a observação e a purificação para eles. Deus usa suas palavras de verdade para limpar humanos corruptos de seu caráter satânico e para resolver o problema de sua natureza e de substância, que é a resistência a Deus. Isso é Deus usando sua obra de julgamento para purificar, salvar e aperfeiçoar a humanidade. Durante sua obra de julgamento, as palavras expressas pelo Deus Todo-Poderoso revelam todos os mistérios de seu plano de obra de 6.000 anos. Elas revelam claramente o propósito dos 3 estágios da obra de salvação de Deus e a substância de cada estágio dessa obra, especialmente o caminho pelo qual os crentes podem mudar seu caráter e por meio do qual podem ser purificados. Ao mesmo tempo, Deus Todo-Poderoso expõe a natureza e a substância do homem corrompidas por Satanás, a verdade de sua corrupção e as raízes de seus pecados. Isso faz com que as pessoas reflitam e percebam que possuem naturezas satânicas. Elas entendem que vivem uma semelhança satânica e demoníaca. Isso permite que se arrependam e aceitem o castigo e o julgamento de Deus, as provações e o refinamento. Elas buscam a verdade e uma mudança de caráter sob a orientação das palavras de Deus. Elas são capazes de libertar-se dos controles de seu caráter satânico corrupto. Por fim, são capazes de se rebelar contra Satanás e voltar-se para Deus. Isso permite que as pessoas resolvam sua natureza pecaminosa pela raiz. Além disso, vivendo e praticando as palavras de Deus, inconscientemente entendem muitas verdades. Por exemplo, o que significa ser salvo, o que é a salvação completa. O que significa fazer a vontade de Deus, agir de acordo com os próprios desejos. O que significa seguir a Deus, o que significa seguir o homem, quem são os fariseus. Quem Deus salva, quem Deus abandona. O mais importante é que as pessoas vivam o seu caráter justo e inofendível no julgamento e castigo de suas palavras. Conhecendo a Deus, essas pessoas passam a evitar o mal e vivem de acordo com as palavras dele. Quando entendem a verdade, adquirem um conhecimento mais profundo. As pessoas passam a obedecer a Deus e a praticar a verdade cada vez mais. Inconscientemente, elas se libertam do pecado e alcançam a santidade. Esse resultado final é uma coisa que todo mundo que acredita no Senhor durante a Era da Graça, mas não aceita a obra de Deus nos últimos dias, nunca poderá alcançar. Portanto, somente os que aceitarem o julgamento e a punição de Deus Todo-Poderoso entenderão a verdade, conhecerão Deus e se libertarão das influências satânicas e de seu caráter corrupto. Elas viverão de acordo com as palavras de Deus. Essa é a salvação plena. Graças a Deus. Vimos que as palavras de Deus Todo-Poderoso podem mudar e purificar as pessoas. Essa é a obra de Deus, porque só Deus pode salvar e mudar as pessoas. Ninguém mais pode fazer essa obra de julgamento e de limpeza. Não me restam dúvidas disso. Sim.
A Igreja de Deus Todo-Poderoso é a única igreja no mundo inteiro que testemunha que o Senhor voltou para o julgamento e purificação. Ao ouvi-los hoje, pude perceber que a obra de Deus, nos últimos dias, é o verdadeiro caminho, é o cumprimento do que o Senhor Jesus profetizou. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O Senhor Jesus já assumiu todos os nossos pecados. Por que é que Deus precisa realizar sua obra de julgamento e de castigo para resolver nossa natureza pecaminosa? Irmão, acreditamos no Senhor há muitos anos, mas ainda pecamos e resistimos ao Senhor. Vivemos pecando todos os dias e confessando nossos pecados todas as noites. Hoje, Deus Todo-Poderoso está expressando verdades para nos purificar e salvar dos pecados. No entanto, você não tem vontade de ver isso. E isso pode? Isso pode? Você não quer se libertar dos seus pecados? Quer continuar resistindo ao Senhor?